pessoal, tudo bem? Bom, então, fazendo aqui esse bate-papo nosso sobre a infância encurtada. Então, sejam muito bem-vindas, Lívia, Du, muito bem-vindas ao nosso espaço. E eu queria saber de vocês, o que é infância encurtada? O que é isso? Como é que a gente poderia definir uma infância que foi encurtada? Para mim, é uma criança que não brinca. O primeiro passo é aquela criança que ela prefere as telas do que brincar, fazer barulho, fazer bagunça, deixar um rastro de onde ela passa. É uma criança que se preocupa demais com coisas que não são relativas à infância. E uma criança que não pode se movimentar. Acrescentando um pouquinho o que a Lívia falou, é uma criança hoje, vamos pegar o mundo de hoje, muito consumista, né, hipersexualizado, onde a criança, menino, já se veste como adultos, né, cantam músicas com conteúdos além da infância, e essas crianças que experimentam um pouco brincar, né, movimentar com o corpo, e que são exigidas diante de um mundo competitivo, né, de demonstrar que é mais e que é melhor. Uma performance que não pode errar. É uma criança que ela não pode errar, ela tem que ser melhor, ela tem que ser boa, ela não tem esse direito. É tão engraçado falar sobre a infância encurtada. Quando nós falamos de infância encurtada, nós pensamos assim, né? Estamos diminuindo a infância. Parece que a criança tem pouco tempo para ser criança. Ela precisa de ser adulto o mais rápido possível. Adulto no sentido assim de dar menos trabalho, adulto para que os pais não precisam ter tantos cuidados, aqueles milindres, né, que nós temos ali na primeira infância. E uma coisa que você colocou a respeito das músicas, de duplo sentido. E as crianças cantam como se soubesse, como se estivesse entendendo o que está sendo dito ali. Né? Eu acho que a gente podia trazer o nosso papo também relacionado assim, como que nós orientamos esses pais a respeito dessa infância. Porque quando vocês começaram a falar, eu lembrei de quando eu estudava. Eu fiz o magistério, aquele bem antigão lá. Eu me formei em 1995, abafa, não vamos falar de idades hoje. Não vamos mesmo, hoje topo. Não. Teve uma vez que nós estávamos aqui fazendo um psicopapo e eu descobri que a minha idade em relação ao Dr. Natanael, eu poderia ter sido professora dele no 2º ano. Então, assim, vamos mudar de assunto, né, Du? Eu prefiro. Vamos falar sobre... Abafa. sobre a infância encurtada, que não foi o meu caso. Eu tive uma infância muito bem trabalhada, né? Aquela infância de brincar na rua, aquela infância gostosa de ter outros afazeres que não fosse o celular. Na realidade, nós nem conhecemos o celular. Não existia. E quando eu estudava no magistério, finalizando aqui para depois vocês comentarem algo, eu lembro que nós estudamos em relação, por exemplo, professor e aluno, né? Como que o aluno entra na sala? Aí, antigamente, lá na década lá de 30, né? As crianças iam para a escola de terno, vocês lembram? Vocês uniformizadas, né? Lembrar, não porque vocês estavam naquela época, mas de ter lido, de ter visto, né? Então, as crianças, elas se vestiam como adulto, né? Então, quando fiz o magistério naquela época, eles estavam desconstruindo essa questão da criança ser um mini adulto. Recebia esse nome, mini adulto. E hoje nós estamos vendo os nossos filhos, os nossos pacientes, as crianças que nós lidamos como mini adultos, mas de uma outra forma, né? De uma forma assim difícil de trabalhar, porque o mini adulto daquela época era sinônimo de responsabilidade. Hoje não, né? E aí, Lívia, Dr. Natanael, Du, como que a gente traz essa questão, por exemplo, hoje, desses adultos, essas crianças que vão ser adultos, né? E com essa infância encurtada, quais são os prejuízos lá na vida adulta? Eu queria voltar um pouquinho no que você falou dessas crianças de terno indo para a escola, porque se a gente pegar o conceito de infância, vem de Philippe Herrier, e antes a gente não tinha um respeito pela infância. E hoje que a gente tem todo um estatuto da criança, a gente tem um respeito, a gente entende a importância da infância, parece que ela não pode existir. Então está tendo um contraponto em que caminhamos muito,
Para quê? Então, assim, eu fiquei pensando nessa fala sua a respeito disso. E é interessante a gente falar de criança. Né? O que é ser criança? Né? Porque hoje a gente vê adultos infantilizados. Né? Também. Então, provavelmente essa criança que virou um adulto infantilizado foi boicotada no sentido de experimentar, de ser espontânea e criar a própria identidade. Né? Então ela fica formatada e vira um adulto infantilizado, muitas vezes bobo, infelizmente. Eu acho assim, se a gente for pegar historicamente, a nossa sociedade, principalmente da década de 80 para cá, ela teve uma inversão muito grande em relação a todos os seus valores. Eu estou pegando principalmente a década de 80 pelo advento da informática. Porque se você tinha, até antes da década de 80, alguma dúvida sobre qual a melhor semente plantar, qual o melhor solo, qual o tempo plantar, pergunte para uma pessoa mais experiente. Com o advento da tecnologia, principalmente a informática, se você tem qualquer dúvida, pergunte para alguém mais jovem. E como hoje a tecnologia ela é poder, né? Então você acaba no próprio tecido social tendo o poder sendo transferido de uma geração, vamos dizer assim, de uma gerúzia, que era igual quando era na Grécia Antiga, que era dos velhos, dos mais sábios, dos conselheiros, para uma geração mais jovem, que assume atitudes de poder, mas ainda não tem a maturidade como teria na velhice, como teria na maturidade. Então eu acho que a gente também está vendo dessa mudança também do extrato social, eu acho que a gente acaba também vendo reverberações na infância. Porque se, por exemplo, eu ia ter todo um curso de vida até eu me tornar mais experiente para estar no ápice, isso às vezes vai vir mais cedo. Então vem aquela cobrança mais cedo. Se antes, por exemplo, a criança como um adulto mais jovem ia trabalhar na mina de carvão, antes do estatuto da criança e do adolescente, com esse advento, beleza, a gente preserva essa criança de ser uma fonte de sustento da família. Tá, mas vamos fazer o quê? Né? Então, assim, é brincar? É ter. Como que essa criança vai aprender? Tipo assim, eu deixo ela só brincando, mas não ensino a trabalhar, não ensino a importância do trabalho. Então, eu acho que todas essas perguntas acabam sendo também perguntas das famílias que não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta de primeira, não tem uma resposta que, olha, faz isso. Né? Não tem receita, né? Não tem receita. Né? Uma coisa que eu falo muito com os jovens, principalmente quando vai chegando na adolescência, é na questão de, principalmente quando tem assim, uma dificuldade muito grande e que aquela criança está perdida. A gente vê assim, saindo do conceito brincar, mas realmente perdida. Muitas vezes não tem limite, não teve um norte, então ela está perdida não no sentido de que não tenha resultado, mas no sentido de que ela não tem um direcionamento. Uma das coisas que eu oriento é para a educação das coisas do dia a dia, educação de organizar a casa, organização do lar, quando já é um jovem um pouco, mas já adolescente, já caminhando para a idade adulta, educação para o trabalho. São mas direcionamentos. Né? E que aí a gente cai numa questão hoje muito fértil para a gente discutir, que são as relações, né? Principalmente os vínculos, né? Pais, filhos, crianças. Como que isso hoje está empobrecido, né? Com tantos afazeres, com tecnologias, então as relações estão sendo substituídas. Sim. Né? Por coisas. Sim. Eu gostei muito de uma frase que você trouxe, Lívia, que é assim, a criança que é levada, e ela é levada ao consultório, ela é uma criança levada por quem? E como que é essa levadeza? Me parece que hoje as crianças não podem ser levadas. Elas têm que ser levadas. Né? Alguém tem que levar, mas essa criança ela não pode experimentar. Né? A criança ela precisa de experimentar o próprio corpo, os próprios limites, para entender até onde ela pode ir. E hoje, com esse cerceamento, que tudo é perigoso, não pode fazer nada. E se meu filho machucar? Uma vez uma amiga chegou em casa e falou, mas você deixa o forno assim, sem proteção? Eu falei, sim. Se ele colocar a mão, vai queimar? Né? E não vai, mas ele não vai ficar com a mão lá, porque é um dedinho que vai colocar, nunca mais vai colocar. Então, as crianças não podem experimentar nem isso. Elas não podem ser levadas por elas mesmas. Tem que ser por outra pessoa.
eu vejo, quando você fala isso, teve um pensador português que ele fala exatamente essa mesma ideia, que como não só a gente falou da questão dos vínculos e dos laços, eu queria ver o que vocês pensam sobre isso, mas a pessoa, principalmente com o uso de telas e com o mergulhar no mundo digital, ela está desvinculando o próprio corpo, né? A criança, ela tem que aprender com tato, ela tem que aprender caindo, ela tem que aprender levantando, ralando o joelho, sentindo molhado, sentindo quente, sentindo vento. E a gente não deixa, não acontece isso, Sim. não é? E como que você vê isso em relação aos laços, Lívia, aos laços familiares? É uma pergunta bem interessante, porque eu percebo como se fossem adultos que têm medo desses laços. Porque um laço, para ser muito bem estabelecido, ele precisa do não. Ele precisa que falte alguma coisa para essa criança, para que ele amarre esse laço. Como assim? Para que essa criança busque alguma coisa. E quando eu tenho um pai seguro, ele vai entender que a criança pode ir e ela vai voltar. Quando eu trabalho com um pai inseguro, ele não deixa a criança esticar. A gente fez uma vez uma dinâmica na PAI que foi muito interessante, que foi a respeito, a gente pegou uma gominha de dinheiro e deu para os pais e falou assim, tá vendo? É isso que é educação, que tem que esticar e tem que voltar. Então a criança ela precisa de testar esses limites dos pais, que elas vão esticando, mas tem um limite e os pais voltam. E eles não estão permitindo isso. Então é como se ficasse só aqui, preso ou solto demais. Então não tem aí um meio termo. A gente até repensar numa questão de ser humano, né? Acho que desde que a gente se sinta, né? Vou falar do ser humano, mas a questão da angústia, né? Ela é imprescindível, ela é inerente desde que a gente nasce, né? Então, na verdade, depende de como a gente lida com essa angústia, a angústia do vazio, né? A falta. Então, se não há falta, não há busca, né? Então, às vezes, a angústia da família, do pai, impede ou sabota inconscientemente o crescimento dessa criança. E aí a gente cai na frustração. Ah, não, meu filho não pode ser frustrado. Por que não? Ele não consegue lidar com a frustração. Olha, nem eu também não gosto, não. Não, mas ele não consegue lidar porque os pais não deixam. Isso. Porque aí vem aquela velha frase, nossa, mas tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Meu filho não vai passar pelo que eu passei, porque não? Sim. Tá certo que nas suas proporções, nós estamos em outra era, em outra década, né? E eu não quero também pegar a minha criação e imprimir na minha filha, mas por que não o que é bom, o que eu aprendi, o que formou meu caráter, por que minha filha não pode entender isso? Esse dia foi muito interessante. Estávamos na mesa conversando, né? Mesa é o local de refeição que você tem que ter com o seu filho. Concorda, Lívia? Sim, concorda, Sim, com certeza. É um momento precioso, é um momento que você conversa sobre tudo. Não é em frente à televisão, não? Não, sem televisão e sem celular. Saboreando algo. É sentindo os gostos todos, o cheiro, o toque, os órgãos o tato, do sentido. a audição. É assim que a gente Então, apreende o mundo. Né? Eu conversando com a minha filha caiu, ralou o joelhinho, acho que eu comentei isso com você. Sim. Falei que ia falar sobre isso. Caiu, ralou o joelhinho e tal. Ela chorou, ficou frustrada, né? Porque ela estava num brinquedo no shopping e ela ficou muito sentida, aquela coisa toda e tal. Aí eu falei assim para ela, bom, consequência, você sabia que naquele lugar você não podia correr, você correu porque você quis testar, você testou, ralou o joelho, agora tá tudo certo, vai lidando com isso, tá tudo bem. Aí acalmei ela, abracei, aquela coisa toda. Aí chegamos em casa, no dia seguinte nós estávamos no momento de janta e conversando, e aí ela, olha papai, meu joelho inflamou e mostrando a ferida e tal. Ele olhou assim para ela e falou assim, a decisão de correr e cair foi de quem? Foi minha. Eu falei, então a sua responsabilidade. Você não precisa estragar um passeio, você não precisa estragar o seu momento por causa de uma decisão errada. Aprenda que quando você toma uma decisão, ela tem consequência. E a consequência, você sofre essa consequência, mas ela passa. Você não tem que estragar a sua vida inteira por causa de uma consequência. Então, ou seja, em alguns momentos, os pais não estão sabendo lidar com essa frustração dos filhos. Porque foi muito frustrado na infância
e não quer que o seu filho seja frustrado. Mas tem uma outra coisa disso que eu acredito, para mim é muito egoísmo. Porque eu não vou dar, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Eu não consigo nem escutar o meu filho, porque eu não sei o que é que ele quer, porque eu tô dando para ele o que eu quero. Ah, verdade. Então, verdade. isso para mim é de um egoísmo tão grande que é de não ouvir a criança, né? Eu também tenho as histórias aí dos meus filhos e o meu marido joga tênis e os meus meninos fazem luta. E no início foi um conflito, porque ele queria que os filhos aprendessem tênis, que é um esporte de família e tudo. E no início ele, não, a gente não quer. E ele que teve que lidar com isso, com essa frustração de ter que levar os filhos para fazer um esporte que ele não gosta. E quando ele conseguiu lidar com isso, hoje, o que os meninos te falaram de manhã? Estamos fazendo tênis. Porque eles puderam experimentar algo em que era deles. E aí agora eles puderam voltar para fazer algo que é do pai. Nossa, que interessante. Isso aí assim, o seu esposo deu a liberdade para eles serem eles. Sim. Né? Para eles serem a criança. E não ele ser criança no lugar dos filhos. Que às vezes a gente acaba vendo muito isso. Né? Acaba a gente vendo muito isso. O engraçado dessa questão da infância encurtada, né, que nós estamos tratando esse assunto, né, de como que os pais estão lidando com isso hoje, como que nós éramos antigamente, né? Existe um paralelo muito grande. Eu estava contando o caso da minha filha e esqueci de contar o final. No final, meu marido falou assim para ela: na sua época, na minha época, eu caía e eu ainda apanhava da minha mãe. Não estou falando que tem que bater no filho, não, gente, pelo amor de Deus, né? Cada um com seu estilo de criação. Não estou falando que tem que ser. Aí ele falou assim: agora nós estamos no momento que a gente conversa. E eu entendi que conversando a gente consegue se entender. Então você não precisa de passar por isso que eu passei, mas você tem que passar pela frustração. Então a criança, ela tem que conhecer a frustração, ela tem que experimentar, ela tem que pôr o dedinho, de repente, lá perto do forno, não para queimar, mas sabe aquela coisa assim, olha, queima. Isso queima, isso aqui você não pode. Agora, é muito importante o que você está falando, né? A questão, o termo frustração, experiência. E aí eu vou mais fundo um pouquinho. É a gente refletir o que a gente sente naquela hora. Porque provavelmente o tombo dói, não só o ralado. Doeu porque é vergonhoso. Sim. Eu tive ódio, né? Então talvez assim, o que você sentiu? Mas, acolher, né? Isso, sentir a dor, né? Se situar naquela experiência. Né? E é interessante porque parece que os pais não permitem que as crianças sintam isso, né? Essa dor, não pode cair, não pode machucar, não pode fazer nada, não pode experienciar. E aí a gente olha que os pais também não podem fazer isso. E ontem, em uma aula que eu estava, eu escutei um termo muito interessante. Que você falou que, né, seu marido, quando ele caía, ele apanhava. E eu escutei um termo chamado palmada química. E que eu fiquei muito impactada com isso. Eu gostei desse termo. A palmada química é um remédio em que chega lá no Natanael e fala assim: dá um remedinho para ele ficar mais calmo. Para ele não cair mais. Para ele não cair mais, para ele não cair o joelho, porque ele é atentado demais. Então, para eu não precisar de bater, porque hoje não pode bater, eu dou um remedinho para ele. Então, muitas vezes, assim, chega a criança para mim, que a mãe tá aqui, ó, ela lê, ele tem isso, assim, com papel, e elas têm um diagnóstico pronto. E aí, que remédio que meu filho vai tomar? Eu falei, não, eu sou psicóloga, eu não dou remédio. Então, onde que eu vou para ter um remédio? E o pior é quando ainda também, além de pedir o remédio, fala, não, eu dou a palmada também, tá? Então, tem a palmada química e a física. Então, assim, a busca por um diagnóstico. Além da busca por um diagnóstico, é a busca por uma perfeição. Nesse mundo cheio de filtro, esse mundo em que a gente não tem relações efetivas, a gente tem que mostrar sempre que tudo é perfeito. Né? Eu gosto muito da música da Adriana Calcanhoto, da bailarina. Né? Não sei se vocês já escutaram. Só a bailarina que não tem. Mas a bailarina não tem piolho, ela não tem pereba, ela não rala o joelho. Mas quando eu quero, eu fecho a caixinha e ela fica sozinha. Ela não experiencia nada. Nossa, até arrepiei agora.
É verdade. E as Isso é crianças, elas estão nesse lugar de não poder. Tem criança que chega na sala e fala assim: eu posso misturar as tintas? Eu posso misturar as massinhas? Ser criança é se misturar no adulto. E ser adulto um pouquinho e sair daquele lugar e o pai poder se misturar, fazendo uma guerra de cosquinha com seu filho, num momento legal, e 10 minutos depois, falar com ele: você não fez seu dever, você tem que fazer. Então, é disso, da gente não ser... É o misto, é o movimento. E é isso que nós precisamos passar para os nossos pais hoje, né? Porque o que eu vejo de pais frustrados, porque eles querem um filho perfeito, eles querem ser um pai perfeito. Nós temos agora hoje a mãe de internet, a mãe blogueira, que a gente assiste e fala: meu Deus, eu não dou eu sou conta, péssima ela dá. mãe. Essa mãe é melhor do que eu, porque ela brinca, ela faz isso, ela faz aquilo. Só que no momento da câmera. A gente nunca sabe o por trás das câmeras. Exatamente. E nós temos que tomar cuidado, porque tem mães que elas estão se pautando de referência às mães da internet. Nada contra, eu acho até legal algumas dicas que as mães dão, isso é muito legal, mas nós que não temos esse hábito de mostrar o que fazemos com os nossos filhos, nós não devemos sentir culpadas. Né? Uma experiência que a gente tem vivido mais intensamente de uns anos para cá na PAI é a roda de conversa, né? Porque a gente tem momentos de orientação a pais, temos momentos de palestra, mas o momento mais rico é a experiência de você ouvir de um pai: eu não dou conta, eu sinto assim, eu estou perdida. Então a gente cria um ambiente onde essa família pode ser espontânea, né? Então eu acho que assim, um mês de terapia, na roda de conversa, a gente ganha 6 meses de progresso, né? Porque o pai começa a se ouvir, ele fala para o outro, ele escuta a experiência do outro, mas ele se escuta também. Uma coisa que nessas falas eu achei muito interessante é que, principalmente quando a gente vê só a figura da internet, a gente tem só aquela caixinha como imagem, a gente perde uma coisa que, por exemplo, nas rodas de conversa que aconteciam espontaneamente, de você saber o que o vizinho faz. É o famoso Big Brother. Né? Então, assim, eu sou de uma cidade pequena que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, você, por conhecer a outra família ou a outra pessoa, você sabe se aquilo que ela tá te falando realmente é o que ela faz. Porque você sabe o que ela faz, você escuta o que ela faz, você vê, você tem a sua visão do que ela faz, mas às vezes o que ela tá te falando é o famoso: nossa, quem não te conhece que te compre, né? E quando a gente tem só a visão que é da internet, a gente não tem a visão real, a gente não tem a visão do que está acontecendo lá no dia a dia, a gente tem aquilo que ela está mostrando. Né? Então, que são perde as isso. famosas idealizações. Exato. E que a gente tem que lidar muito com a diferença entre o filho idealizado e o filho real. A gente tem também o marido idealizado, o marido real, o chefe idealizado, o chefe real, e a gente tem que lidar nesse meio. E parece que as crianças precisam ficar só nesse lugar do idealizado. E não é isso. E não é isso. Eu tenho um livro, mas ele não é traduzido para o português, que é lindo, é um livro infantil. Eu e meus livros infantis, né, Edu? E ele chama A Criança Perfeita. A história do livro é que os pais chegam num supermercado para comprar uma criança. E aí tem vários tipos. Você pode escolher o modelo que você quer e eles escolhem uma criança perfeita. Aí chega em casa, a criança não quer doce, a criança não assiste TV, a criança faz dever sozinha, não pega no celular. Se o pai demora, ela fica esperando. Então, assim, tudo perfeito. Aí um dia de manhã, os pais demoram a acordar, a criança que acorda os pais fala: hoje é dia da fantasia na escola. Aí veste a criança de fantasia e chega lá, era o dia da foto na escola. Não era o dia da fantasia. E aí a criança lidou bem com isso na escola e chegou em casa, a criança quebrou tudo. E aí os pais pegaram: o que você faz com um produto defeituoso? Troca, põe no supermercado e foi lá e falou: o produto está defeituoso, e aí, o que eu faço, né? E aí o vendedor fala: tem que mandar para o fornecedor, mas demora. Fala: não, mas a gente já está pegado, e aí, como é que faz? Fala: vamos perguntar para a criança o que ela acha. Assim, pois é, eu sou uma criança perfeita. Vocês poderiam, por favor, me dar pais perfeitos? E aí o vendedor fala: pais perfeitos? Que ideia idiota! Né?
Então é disso. Então a gente quer filhos perfeitos com pais que não são perfeitos. Essa conta não fecha. Que é da natureza humana. Não fecha. Sim. E assim, eu acho que nós poderíamos aproveitar esse momento e dar sugestões aos pais, né, de como retornar, porque assim, nem tudo é perdido, né? Principalmente eu acredito, né, que toda vez que alguém fala assim, mas eu estou muito velho para isso, nada é tempo perdido. Tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Quem sabe agora, alguém que está ouvindo, nos ouvindo, nos assistindo, elas falam, poxa, eu estou em tempo de retomar algumas questões com os meus filhos, de aumentar essa infância em vez de encurtar essa infância, né, de dar uma responsabilidade que não é para ele. Né? Nós hoje vivemos numa questão social em que os pais se separam, né? Nós temos muito essa realidade no nosso meio de pais separados, né? E como que a criança lida com essa situação, né? Dos dois pais. Aí tem o pai que é muito permissivo porque está longe e acha que não precisa naquele momento dizer um não. Tem que compensar, né? Tem que compensar. Então, como que a gente trabalha isso, né? Como que nós podemos falar assim para os nossos pais que estão nos vendo, que estão nos assistindo, como que nós podemos aumentar essa infância ao invés de encurtar, ao invés de dar uma responsabilidade que não é dela. Às vezes, né, voltando aos pais separados, a mãe põe no filho, às vezes tem um filho menino, a responsabilidade do homem da casa não é dele essa responsabilidade. Às vezes põe na cama, né? Põe na cama. Dorme com a mãe. Então, assim, é algo que eu bato muito de frente com as mães que estão me ouvindo, que me conhecem, sabem disso. Nós não temos, assim, não é que é proibido, não existe assim. E os filhos não, é proibido, tipo assim, coloca uma faixa assim na porta do quarto, proibida a entrada do filho, não é isso. Mas é que tem lugar de adulto e lugar de criança. E a cama dos pais, né? A cama da mãe. Por que não? É tão bom, quentinho. Qual que é a consequência disso, né? Isso, que não vai ser legal. A consequência, por quê? O que eu falo é o seguinte, o que nós fazemos com os nossos filhos hoje é pensando no futuro. O que você faz com ele hoje é para ele tornar o homem do futuro, a mulher do futuro, que vai ser responsável pela vida dela, pelas decisões e pelas frustrações que eles vão ter na vida. Né? E aí, o que a gente pode falar para esses pais? Como que a gente aumenta em vez de encurtar essa infância? Eu acho que primeiro, esses pais, nós pais, situarmos enquanto pessoas, enquanto filhos que fomos, né? E na questão de qual que é a prioridade, né? Vamos dizer, é muito difícil falar por que eu quis ser mãe, mas assim, tem todo um lado ambíguo, né? O desejo de ser e o desejo de não ser, que é uma questão de sentimento, coisa de humano, né? É de ser humano. Então eu erro, eu sou passível de aprendizado também. E então, assim, primeiro se situar, não levar a vida só naquilo que tem que ser, né? Para que a coisa fique mais espontânea, porque não adianta nada um discurso bonito e uma vivência maldosa. Então, assim, tem que haver uma coerência. O que eu prego é mais ou menos aquilo que eu faço. Não sei aquele negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? A criança normalmente ela aprende com o que você faz, não com o que você fala. Não grite, meu filho. Você tá brincando, né? Manda, aqui, ó, fala que eu não estou. Não fale mentira, meu filho. Mas fala que eu não estou em casa. Mais ou menos assim. É aquele filho vê, filho faz. Criança vê, criança faz. Não tem como fugir desse lema. Sim, é mais ou menos facilitar o diálogo, né? É uma coisa mais leve. Então, eu ia falar duas coisas, né? Você perguntou o que eu faria. Duas coisas. Não e palavras. Diálogo. A primeira coisa, quando eu falo não, é os pais conseguirem sustentar o não e entender que quando falar não para o filho, naquela fração de segundos, o filho vai ficar com raiva do pai, sim, da mãe, mas depois isso vai passar. E o não é um organizador mental. A gente precisa desse não. É a partir daí que a gente se move. Como você disse no início, a gente só dá valor no sim se a gente escutou um não em algum momento. E palavras é tentar entender até por que o filho quer aquilo. Colocar o diálogo. Escutar mais essa criança. Né? Daquelas famosas
piadinhas que tem, que a criança faz perguntas embaraçosas, sendo que, mãe, o que é sexo? Não, mas só quero saber para responder feminino, masculino, que tem no papel, sabe? Então, às vezes, a mãe já fica com uma coisa Eu tenho muito... eu tenho. Já aconteceu comigo. Aí foi exatamente isso. Eu na cozinha conversando com meu marido, e chega minha filha e fala assim para mim, mãe, o que é sexo? Aí eu olhei para ela com muita calma, falei assim, papai é um homem, eu sou mulher, você é uma menina, então papai é do sexo masculino, eu sou do sexo feminino, você também é do sexo feminino. Eu falei, ela saiu, tá tudo certo, eu respondi o que ela queria saber. Eu falei mentira? Não. Eu não falei. Então, ou seja, às vezes a gente fica assim, e agora? O que eu vou falar para essa criança? O que é sexo? Gente... E a gente se colocar numa posição de não saber. Pai não tem que saber tudo. Verdade. Não precisa. Pai, ele aprende com o filho. Eu tenho uma amiga que ela teve filho durante a faculdade e quando eu fui visitar na maternidade ainda, ela pegou o bebezinho no colo e isso me marcou muito e ela falou assim, filho, me ensina a ser sua mãe. E é disso. A gente só aprende a ser mãe, só aprende a ser pai com o filho. E é uma experiência de errar e acertar todos os dias. Mas que a gente quer tentar o certo. E uma outra receita que eu tenho, que eu acho muito interessante, é receita mesmo, é bolo. Faz bolo. Vocês já fizeram bolo com seus filhos? O tanto que é fantástico isso de fazer um bolo. Porque você pega um monte de coisa nada a ver, uns líquidos, uns secos, uns melequentos, e aí mistura, transforma em outra coisa, e aí tem que esperar. A espera vem junto com um cheiro maravilhoso, e aí tira, não pode comer, tem que esperar. Se deu errado, a gente ri disso, e se deu certo, a gente come e quer fazer de novo. Mas não está pronto, foi construído junto. Isso é muito Legal. importante, porque nós adultos, no mundo de hoje, a gente não vive o processo. Né? Que é tudo pronto. Tudo pronto. Tudo imediato. Se eu estou triste, eu vou tomar um ansiolítico, porque eu não posso viver o meu luto, a minha tristeza. Né? Porque a angústia faz parte da vida. Mas, de preferência sem dor, né? E hoje, se o bichinho de estimação do meu filho morre, amanhã eu já compro outro. Não, teve uma criança Verdade. que Substitui muito rápido. Assim. o peixinho morreu, e aí o cara lá do negócio do aquário falou assim, compra outro da mesma cor e coloca no lugar, que aí a criança não vai sentir a falta. Gente, a criança tem que até entender. Qual o problema? São dessas pequenas faltas, desses sofrimentos que vai aprendendo. Aí chega lá na frente da idade adulta, recebe um não do namorado, da namorada. Como é que vai fazer com isso, gente? Vai voltar para casa? Exatamente isso. É que nós, enquanto pessoas espectadoras, quando não temos filhos, Nathanael ainda vai passar por isso. Nathanael ainda é espectador. Ele é pai de pet. Eu tô aprendendo. Sou pai de pet. Eu já tô sabendo. Adoro. Enquanto nós não somos mães e pais, quando nós somos espectadores, nós fazemos uma lista. Meu filho vai ser assim, meu filho, nossa, esse filho da minha amiga é desse jeito, nossa, meu filho não vai ser assim. Aí você começa a fazer uma lista, né, de como você quer que seja o seu filho. E aí seu filho nasce. E agora? Faz assim, ó. Não é? É ou não é? Eu falo assim que o parto ele é traumático. De repente você tem alguém dentro de você, de repente você não tem mais. Em horas sai de... Aí você, puxa, peraí, e agora? E agora o que eu faço? Ele estava aqui protegido, agora ele está desprotegido, o que eu vou fazer? Então, a gente não tem como culpar somente assim os pais. Não. Nós somos nós temos um misto de sentimento no momento que a gente é mãe, que muda, parece que vira uma chave e fala assim, peraí, você não é mais aquela menina que era... Deixei de estar no colo para dar colo. Para dar colo. E aí? E se eu não tive colo, como que eu dou aquilo que eu não tive, que eu não tenho? Verdade. E aí cabe a nós oferecer esse colo, oferecer essa vinculação. Esse é muito trabalho aí do psicólogo de fazer isso. Sim. De entender que quando se torna pai, se torna mãe, remete àquilo que vivenciou. Por isso que talvez quer fazer diferente, porque não quer que o filho passe por aquele sofrimento, mas vai passar por outros. E aí que vem um ponto muito interessante. Igual o seguinte,
como eu vou dar colo se eu não tive colo? Tem que dar colo. Até qual medida que a pessoa também extrapola, que igual que a gente também estava falando mais cedo. Olha, então eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Mas beleza, então o colo é uma coisa boa. Mas e aquele iPhone 13? E aquele videogame que eu também não tive? Sim. Então, assim, até qual medida, eu acho que o difícil, e o que eu acabo vendo assim, também muita culpa das famílias, até qual medida que aquilo que eu não recebi, eu tenho que dar, e até qual medida aquilo que eu não recebi, eu também não posso dar. E o que fez mal de você não receber? Exatamente. O que fez mal de não receber, o que fez bem de não ter recebido. Entende? Então, isso que eu acho que assim, é uma coisa que exatamente esse pensamento, eu acho que é o que acaba bugando muito a cabeça das pessoas. Assim, a questão não é só material, né? Às vezes eu me sentia preterida de casa. Então, inconscientemente, eu vou dar tudo para minha filha, ela ter um lugar de se sentir amada. A minha autoestima ficou baixa e a dela não vai ficar. Uhum. Aquela famosa, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, a gente coloca os excessos para esconder aquilo que a gente não quer mostrar. Então, eu acho que é um trabalho de a gente mostrar aquilo que é difícil. Então, muitas vezes, no consultório, eu dou exemplo de coisas que são difíceis, né, na minha vivência enquanto mãe. Porque quando fala assim, porque meu filho chorou, eu falo, o meu também. Né? Porque ele não come nada. Eu falo, nossa, uma chatice para comer em casa. Porque é daí. Né? Não tem uma coisa perfeita. E quando encontra com o outro que pode não ser perfeito, uma mãe virou para mim e falou assim, o que eu faço para o meu filho sair da tela? O que você suporta no seu filho longe da tela? Esse é o ponto. O que você suporta? O que nós estamos suportando? O que os pais suportam? Os filhos longe da tela. Porque ele longe da tela, você vai ter trabalho? Você vai ter que fazer alguma coisa com ele. Você vai ter que estar presente. Você tem que estar presente. Você vai ter que olhar no olho dele. Né? Você vai ter que dar um cheiro. E às vezes até não estar presente e mostrar para esse filho que eu não quero estar presente naquele momento. Que eu quero trabalhar, que eu quero ler, que eu quero sair para andar de bicicleta. Não é porque não tem que fazer uma troca, né? Não tem que fazer uma troca. Eu não tenho que tirar a tela e me colocar no lugar da tela. Mas assim, você precisa, eu acho, no momento que nós estamos vivendo, os pais hoje os pais, eles trabalham com trocas também. Sim, e isso que você falou é super legal. Você não tem que trocar, você simplesmente tem que falar. Mas o nosso falar também tem que vir acompanhado assim. Olha, existem outras coisas. Eu quero que você olhe ao redor, descubra algo para você fazer. Tô com tédio. Tá. E aí? Mas o tédio é seu, não é meu. Tudo que eu tentar te oferecer, você ainda vai ter tédio, porque tá dentro de você, não dentro de mim. E criança entediada é ótimo, né? Porque faz uma bagunça danada. Ele quer compensar, né? Experimentar, tipo assim, né? Se você não quer deixar assistir, então se prepara. O que vai acontecer com você neste momento? E aí, por fim, sabe o que a mãe faz? Toma, vai assistir um vídeo. Tem um conceito em francês que é muito legal, que chama cadre. Que é quadro. Se a gente fazer a tradução literal, é quadro. Mas cadre é como se fosse um quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Isso mesmo. Então, a criança, ela tem uma liberdade de fazer o que ela quiser dentro daquele quadrado. Fora é o pai que coloca a borda. É o pai que define, que contém. Então, a criança ela tem uma liberdade de fazer a bagunça onde? Num espaço. Fora daquele espaço, não. Então, esse é o papel do pai em colocar o limite. O papel do pai, o papel da mãe. Né? E aí a gente poderia entrar em várias coisas, função de pai, função de mãe, mas né, não é aqui o psicopapo de hoje. Então, é de colocar essa borda. Você pode ir até aqui. É isso que a criança precisa. De um espaço de movimento, mas de uma borda. De um quadro. É uma das coisas que eu vejo muito. Essa questão de a criança não ter uma noção do espaço que ela tem, não foi colocado para ela. E aí, eu acho que acaba fazendo igual o gás, né? O gás, ele vai tentar... Tem até uma das leis da termodinâmica que diz, né? Que o gás, ele vai tentar ocupar o maior espaço possível dentro daquele limite, né? Eu acho que é exatamente o que acontece. Se eu não tenho esse cerceamento, olha, aqui que é o seu espaço.
Então eu vou tentar ocupar o espaço todo disponível. Até porque o espaço que eu uso e que eu aprendo, eu respeito do outro, né? Na verdade, a questão relacional vai muito disso, né? Até onde eu posso ir, né? Para não ser invasivo. Eu até vi uma frase, escrevi ela aqui, que eu achei bonitinha. Está escrito assim, ó, o que acontece na infância não fica na infância. Não. O que acontece na infância te acompanha. Né? O que nossos filhos fazem hoje é exatamente o que eles vão estar fazendo no futuro, em termos de responsabilidade, caráter, de desenvolvimento, de um olhar, de empatia. Né? Então, cabe a nós, pais, desenvolver isso nos nossos filhos. Até porque a gente só repete a vida inteira, né? Não é? A gente vai repetindo e assim, em proporções cada vez maiores, até a gente resolver essa situação. Então, essa situação que não foi resolvida na infância, ela vai ser repetida e vai ser repetida, né, em vários momentos. Então, a gente vê aí, pegar um exemplo bem clássico, aquela moça que tem um namorado abusivo, um marido abusivo. E aí você foi olhar, essa pessoa apanhou a vida inteira enquanto criança, apanhava e falava, mamãe, papai te ama, mas bate. Então, essa criança aprendeu que amor é apanhar. E até ela se desvincular emocionalmente disso, é difícil demais. E aí temos os adultos que nós temos hoje, que muitas vezes procura terapia por causa da criança que foi, né? Por causa do encurtamento de infância, o acrescentar de responsabilidades fora de época, das responsabilidades que não cabe para ele, porque toda criança tem responsabilidade, sim, né, de ajudar em casa. Acho que foi você que comentou, né, foi você ou foi a Lívia? Foi você, né, Natanael? As crianças, exatamente, é o que eu sempre falo. A criança, a gente ama aquilo que a gente constrói. Nós estamos falando de construção esse dia. Eu estou amando minha casa, porque eu estou construindo, eu sei tudo dela, sei desde o primeiro tijolo. Isso é importante. Eu levo a minha filha também, para ela amar o que ela está construindo. Né? Então, dá valor. Dá valor. Aí a gente ama aquilo que a gente constrói. Em casa, no espaço casa, ela precisa ter o dedo dela de construção. Né? O dedo dela na decoração. Na decoração, na responsabilidade. Na responsabilidade de ajudar a mãe a fazer algo. Por que meu filho não pode me ajudar a limpar a casa? Por que minha filha não pode, gente? Tem um autor muito legal que chama Erik Erikson, que ele tem um processo que ele trabalha as idades do ser humano. Então, ele trabalha desde o nascimento à velhice. E ele traz um conceito que em todas as idades que nós temos um conflito. E eu trabalho muito isso com as crianças, porque eu tento descobrir qual é o conflito que aquela criança está. E quando eu consigo chegar no conflito, eu faço uma brincadeira, né? As brincadeiras são relativas àquele conflito em que ela está naquela faixa etária. Às vezes, vamos supor, uma criança de 8 anos está com um conflito de 3. Então, eu faço brincadeiras relativas a 3 anos, até ela conseguir sair daquele lugar e chegar aonde precisa. Então, nós vivemos em eternos conflitos, porque para crescer, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. E é como se esse encurtamento, eu vejo, como se não pudesse deixar para trás. Então, é infância encurtada, mas eu carrego ela comigo enquanto uma falta de responsabilidade. Porque na infância é que a gente aprende essas pequenas responsabilidades, esses pequenos conflitos que vão nos acompanhar, que vão fazer com que os ciclos girem e a gente não fique carregando tanta coisa. Na Espanha, tem até uma expressão para esse perfil de jovem que fica com os pais, que não sai, que é o mamone. Né? Então, ele fica constantemente assim, morando com os pais, sendo dependente financeiramente, mas também emocionalmente dos pais. Olívia, né, quando você falou essa questão do quadro, dos limites, né, eu achei algo super interessante, porque a palavra é limites, né? Então, nós precisamos, enquanto pais, né, proporcionar o limite, é uma dica. Outra dica, aproximar do filho, ter diálogo, que foi o que a Du falou. Fazer bolo, a receita do bolo. Né? E como toda boa receita, nós também não tiramos isso da nossa cabeça. Não foi algo assim que a gente, vou falar sobre encurtamento na infância. Deixa eu pensar o que eu vou falar. Não foi assim. Nós estudamos,
nós temos, né, as questões comprovadas, né, cientificamente. Nós temos livros que nós consultamos, autores que nós consultamos. Né? A Lívia até trouxe alguns livros, né, Lívia, para deixar aí para a gente pesquisar, conversar. Eu acho que é importante falar um pouco da diferença, sim, porque tem os livros que a gente estuda, sim, que todo mundo pode ter acesso, mas é que são difíceis, uhum, né? E tem alguns livros que eles são alguns deleites pra gente, que a gente lê e parece que eles conversam e eles respondem um pouco dessas angústias, né? Esses aqui são só alguns dos livros que eu trouxe. Poucos, Poucos. né? Eu trouxe só alguns que eu acho que seria interessante. Eu acho importantíssimo esse, né, Educação Não Violenta, da Elissama Santos. Qualquer livro dela é interessante, porque ela traz um diálogo muito legal. Tem aquele outro livro dela, Por que Gritamos? Esse aí eu já vi. Que também é um livro muito legal. Esse livro aqui, ele é um livro muito gostosinho, chamado Pausa no Cotidiano, porque é um livro de reflexões e ele tem, olha só, é pequenininho, flexibilidade e firmeza. E aí são só 2 páginas para ler, então você pode escolher o que você quer ler. Como que você acordou naquele dia? Peraí, deixa eu ler alguma coisa. A respeito de mim, do meu comportamento, né? E o livro, como você falou, nem sempre é só na questão cognitiva, né? É uma viagem interior. Às vezes você está tão cansada, vou ler, não, estou cansada. Mas o livro leva a gente até a uma certa leveza. É uma busca, né? É uma busca. Temos aqui, esse é um dos livros que eu mais gosto, apesar de ser um livrão bem grande. Ele traz a questão de trazer para a consciência. Porque muitas vezes a gente faz as coisas de maneira inconsciente, automática. E aqui, se eu quiser dar uma palmada, por exemplo, eu estou dando uma palmada de maneira consciente. Eu sei que está errado a palmada, gente, mas é só dando um exemplo, enquanto o que eu estou fazendo... Para você ser consciente dos seus atos. Exatamente. Quanto pais, quanto educador de filhos, né? E está bem usado, então assim, tá vendo que é livro que é usado mesmo. Eu achei interessante que eu vi pela capa, o prefácio do Dalai Lama. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que também leva também à paz, vamos dizer. Muito legal, muito legal. Um outro que eu tenho que é da Luciana Brits, Dr. Clay Brits, né, que é um canal muito legal também, Sim. que é Como Saber do que seu filho realmente precisa. Não é um manual de bolo, mas trazendo assim o que a gente pode querer para os nossos filhos, que é bem interessante. Eu admiro muito o trabalho deles, foi o que inspirou o nosso canal, o trabalho deles, que é o Neurosaber. Esse aqui é um livro que chama Amor e Companhia. Olha que livrinho pequenininho e ele traz sobre as emoções. E quando a gente fala de emoções, não só os filhos, mas os pais muitas vezes não sabem lidar com as emoções, né? As próprias emoções. E como lidar com as dos filhos? Se eu não conheço as minhas, né? Deixa eu só fazer um paralelo aqui com vocês duas, né? Quando chega uma criança para vocês, a terapia tem que ser com os pais também, né? Os pais, muitas vezes, eles precisam de ser ouvidos, eles precisam de ser direcionados, não é verdade? Por isso que a gente faz lá na PAI as rodas de conversa. Olha que legal, gente. E a gente tem as devolutivas. E eu chamo mais vezes, quando eu vejo um comportamento da criança que não que mudou muito, quando eu vejo alguma coisa, às vezes na sala de espera, eu já marco com aquele pai. Eu sigo essa mesma conduta também no consultório. Aproveitando que eu acho que é uma oportunidade, a gente, né, nós pais e os pais que a gente lida na PAI, principalmente, a gente não esquecer que, antes de tudo, a gente está levando um filho, uma criança, um ser humano, não um diagnóstico. Verdade. Meu filho é autista, meu filho é... Não, meu filho é uma criança. Ele tem características que a gente precisa, juntos, ajudá-lo no desenvolvimento, né? Emocional, principalmente. Então, assim, não cair nesse engodo de que o diagnóstico é tudo. Né? Ele Às é um vezes o diagnóstico é maior do que a pessoa. Isso. Eu não esqueço uma vez que eu encontrei uma pessoa na rua, eu ainda morava em Juiz de Fora. É uma pessoa conhecida lá da minha cidade.
E ela virou e falou assim, não, mas você sabe que eu sou F22, né? Então, assim, ela já não era ela mesma, ela já era o Cid. Você sabe que eu sou F22. Eu falei, não, eu sou Natanael. Então, assim, ela despersonalizou, né? Ela tornou-se o diagnóstico. Eu tenho uma menina que eu atendi um tempo e ela se apresentava, oi, eu sou fulana de tal e eu tenho TDAH, tipo como se TDAH fosse o sobrenome dela. Sim. Né? E aí nós temos que fazer esse trabalho de desconstruir esse rótulo que foi colocado. Exatamente. Sabe por quê? A criança ela é esperta. O que ela vai fazer? Vai pegar isso, um apoio, tipo assim, ó, não faça nada comigo porque eu tenho TDAH. Olha, não se importe se eu exagerar no meu comportamento porque eu tenho TDAH. Sim. Né? Então não é isso. Nós precisamos trabalhar esses conceitos tanto com pais como crianças. Porque uma criança, ela tirou isso da onde? Dela, né? Vamos lá para os outros livros. Olha, eu tô gostando. Que da François Doutor, eu adoro, que é Como Orientar Seu Filho. A François Doutor, ela foi uma psicanalista francesa e por muitos anos ela teve um programa de rádio em que os pais mandavam perguntas. Meu filho tá assim, assim, assado. E ela respondia, ela debatia esses programas, essas perguntas num programa de rádio. E aí isso se transformou em livros, né? Então é bem legal. A Maria Tereza Maldonado, gosto muito dela, que fala dos primeiros... Fantástica. Que traz sobre os primeiros anos de vida. Ela tem outros livros, mas eu escolhi esse aqui para trazer. E esses 2 últimos, que eu até li um pedaço ali fora, né? Acho antes vale da a gente pena. começar. Pode ler. Que é a criança... do balanço. Mas eu vou ler outra, tá? Mais interessante. Que é a criança do movimento, por menos diagnóstico e medicamento. Que traz que a criança precisa de movimento. E esse outro livro aqui, também da Cecília Antipoff, ele é lá na Casa da Árvore, que é um mundo pelo olhar das crianças. E aí eu gostaria até da gente ir para esse encerramento com um texto dela que é muito lindo, que é o bom de ser criança. Hoje vou te contar porque eu não quero crescer e virar adulta. Porque o bom de ser criança é acordar com sede do dia, é achar que dormir é uma perda de tempo e fugir do sono como o gato foge do banho. É acreditar que o que a gente está fazendo agora é a única coisa que tem importância e que existe na vida. É acreditar em tudo o que a mamãe e o papai falam. E ai de quem falar o contrário. É brincar em qualquer lugar, não importa se tem brinquedo ou não. Se não tiver, a gente inventa. O bom de ser criança é curar qualquer aperto no coração ou dor de joelho ralado com o colo de mamãe e olhar firme do papai ou com um bolo quentinho da vovó. É achar que todo dia é o melhor dos melhores dias. É ver graça na gota de chuva que escorre no vidro da janela, numa joaninha que, sem querer, pousou na nossa mão, no caminhão grande e amarelo que parou no meio da rua, na mamãe cortando batata para o almoço ou no papai arrumando a cerca de madeira no quintal, na lua que aparece sem querer em pleno dia, no céu que amanheceu azul claro, cinza ou cheio de nuvens. É imaginar que tudo pode acontecer. E acontece. Num banho de espuma, no alto de uma árvore, embaixo de uma coberta. O bom de ser criança é que não existe certo ou errado. Existe mágica, muita mágica. Se aparece o medo, o travesseiro vira um super anjo da guarda. Se aparece a raiva, o chinelo vira um mosquito e a gente desconta toda a raiva nele. Se vem a tristeza, os pedaços de algodão que a mamãe deixou cair no banheiro viram bebezinhos que choram muito e precisam de colo e carinho. O bom de ser criança é brincar sem lembrar que existe relógio. É não pensar se o cabelo bagunçou e grudou na testa de tanto suor. É se misturar com grama, com terra, com as pedrinhas, com tinta e no fim do dia precisar entrar na máquina de lavar junto com a roupa. E o que eu mais gosto de tudo é quando a mamãe e o papai se lembram de quando também foram crianças. Se esquecem do relógio, do celular, da roupa limpa e que tem que fazer depois. Perfeito. Uau, muito bom. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu senti o cheiro.
Também, muito o bom. aroma, muito bom. Muito bom. E é isso que nós queremos deixar, né, para essas famílias. Uma maneira de tornar mais leve uma infância. É claro que, às vezes, quando nós falamos assim, parece uma utopia. Não parece que é impossível? E não é. Não é impossível. Não. É difícil, né? Dedicar tempo para isso é difícil, mas não é impossível. E é real, a gente consegue. Né? Nós conseguimos trazer imprimir no nosso filho aquilo que é bom para uma infância, para ser um adulto consciente, um adulto forte, resistente a frustrações, resistente às suas decisões. Não vamos perder de vista que é possível viver com prazer, sem deixar nos levar pela falta de assertividade. E ser firme, na hora de ser firme, né? Nós não estamos aqui pregando que tem que ser livre, leve e solto, tudo pode, não é isso. É ser firme no momento de ser firme, é ter consequência na hora do erro, para entender que toda ação tem uma reação, que toda atitude gera uma consequência boa, uma consequência ruim. Basta você trabalhar isso com seu filho, isso é possível. É poder fazer escolhas. E abrir mão de algumas coisas para ter outras. Sim, é o diálogo, né? Eu acho que nós podemos fechar assim, ó. Para trabalhar com os nossos filhos é o diálogo, é entender o que ele pensa, é entender o que ele sabe, para você, a partir dali, você conseguir traçar com ele um caminho onde ele vai superar as dificuldades com mais facilidades, né? Claro que nesse meio tempo a gente erra, porque nós somos humanos. Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos errar. Poxa, eu não devia ter feito isso com ele, meu Deus, e agora? Retoma, recobra, pede desculpa quando tiver que pedir desculpa, porque não somos super-heróis, não sabemos tudo. Vamos falar não sei quando não sabemos mesmo. E vamos procurar junto, né? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar aí para quem está nos ouvindo, está nos assistindo. Eu acho que nós precisamos acabar, né? Senão ficaríamos aqui dias e dias e dias. Mas foi um ótimo e olha papo. Que assunto não falta. Muito obrigada pelo convite. Assim, foi incrível estar aqui nesse momento de trocas, porque a gente sempre sai melhor quando a gente troca, quando a gente encontra numa mesa com outras pessoas. Com certeza. Com certeza. Eu falei da mesa hoje. A mesa é importante. Sentar à mesa. Né? Agradeço também. Foi um papo espontâneo que começou do encontro super espontâneo de quarta passada, né? E que é revelador a questão da gente trocar, né? E de crescer em cima disso. Né? De poder falar de si, de ouvir o outro. Então as trocas são. E já fica o convite também para futuras gravações também, tá? E vamos ter, porque agora nós temos, além dos 5 minutos com especialista, que vocês podem vir um dia gravar 5 minutos com as psicólogas. Nós temos o Psicopapo e agora nós temos o Psicocast. Teremos em breve o nosso próximo Psicocast. E foi muito bom, gente. E pessoal que está nos assistindo, nós vamos pegar os links também aqui dos livros, e aí aqui embaixo clica nos links caso vocês tenham interesse. E eu acho que é um tesouro que a Lívia trouxe aqui de dicas para se ler, para se aprender mais. Nós vamos deixar aqui os links para que vocês possam estar adquirindo esses livros. E uma dica que eu dou é: gaste tempo lendo experiências de pessoas que fizeram e comprovaram que é possível, né? Porque às vezes nós estamos do vídeo rápido, né? E aí às vezes você assiste um pedacinho, ouve um pedacinho de um podcast, nossa, aquilo fez sentido para mim, né? E isso é bom. E passou, porque eu passei. E passa, porque aí depois você já vai ver outro, e vai ver outro, e vai ver outro. Quando você lê, ninguém tira. Ninguém tira daqui, ó. Quando você lê, é marcante, né? Obrigada, gente. Valeu e até o nosso próximo Psicocast.